Olá! Em continuidade à análise que estamos fazendo da medida provisória 936 de 2020, chegamos agora à última sessão, a seção 5, das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O artigo 9, ele diz que o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata essa medida provisória. Então, a ajuda compensatória mensal de que trata esse caput previsto no artigo 9, ele deverá observar o seguinte: terá um valor definido no acordo pactuado ou em negociação coletiva, terá natureza indenizatória, não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retida na fonte ou na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado, não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários, não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia, o FGTS, poderá ser excluído do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então nós temos a possibilidade, dentro do benefício emergencial do emprego e da renda, onde poderá ser acumulado com um pagamento realizado diretamente pelo empregador como uma forma de ajuda compensatória mensal. Essa ajuda compensatória mensal, ela tem natureza indenizatória e não natureza salarial. Seguindo aqui, no artigo 10, fica reconhecido a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, do que trata o artigo 5º, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho que trata essa medida provisória nos seguintes termos. Então fica reconhecida a garantia provisória do emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda de que trata o artigo 5º. Durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salários ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, após o restabelecimento da jornada de trabalho ou do salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Parágrafo 1º. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto no caput sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização. Então veja bem, atente-se para esse ponto. O parágrafo 1º do artigo 10, ele traz uma informação extremamente importante para o empregado. O parágrafo 1º assim dispõe: Caso ocorra a dispensa sem justa causa durante o período de garantia provisória no emprego prevista no caput desse artigo que estamos agora comentando, o empregador, além das parcelas rescisórias, terá que efetuar ainda a indenização de 50% do valor do salário que o empregado teria direito no período da garantia provisória no emprego, na hipótese de redução da jornada de trabalho, e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Então nós temos o inciso 1, que trata aqui de uma indenização em razão de 50% em caso de demissão
sem justa causa. Inciso 2. 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de igual ou superior a 50% e inferior a 70%, ou de 100% do salário a que o empregado teria direito no período da garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Nós temos então 3 informações, 3 modalidades de indenização que deverá ser paga pelo empregador, além das parcelas rescisórias, no percentual de 50%, 75% ou 100%, levando em consideração o tempo de redução da jornada ou de trabalho. Artigo 11. O artigo 11, ele trata das medidas de redução de jornada de trabalho ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, de que trata essa medida provisória, poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no artigo 7º e 8º do parágrafo 1º desse artigo. Fazendo uma observação com relação à demissão, isso não é aplicado em razão do pedido de demissão pelo empregado. Então, no caso de pedido de demissão, não há que se falar em pagamento de indenização, conforme previsto no artigo 10, o artigo anterior a esse que estamos comentando. Então, a redução da jornada de trabalho e de salários, ela traz a suspensão temporária do contrato, da medida provisória, que poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva. Então, é previsto por meio de negociação coletiva, disposto no artigo 7º e no artigo 8º e também no parágrafo 1º. Então, é possível, por meio de negociação coletiva, a aplicação de medidas de redução da jornada de trabalho e da redução e suspensão temporária do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. A convenção ou um acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer percentuais de redução de jornada de trabalho e de salário, diversos dos previstos no inciso 3 do caput do artigo 7º. A convenção, ela poderá pactuar, estabelecer previsões diversas daquilo que está previsto no inciso 3 do caput do artigo 7º, nos percentuais de redução da jornada de trabalho e até mesmo do próprio salário. Parágrafo 2º. Nas hipóteses que trata o parágrafo 1º do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, de que trata o artigo 5º e 6º, será devido nos seguintes termos. Inciso 1. Sem percepção do benefício emergencial para redução de jornada e de salário inferior a 25%. De 25% sobre a base de cálculo previsto no artigo 6º para redução da jornada de trabalho igual ou superior a 25% e inferior a 50%. E no inciso 3, de 50% sobre a base de cálculo previsto no artigo 6 para redução de jornada superior ou igual a 50% e inferior a 70%. Então, nós temos aqui a possibilidade desse acordo ou convenção coletiva trazendo uma modalidade diferente nesses percentuais de redução de 25%, 50% ou 70%, conforme eu acabo de fazer a leitura. Parágrafo 3º. As convenções ou acordos coletivos celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 dias corridos contados da data da publicação dessa medida provisória. Eventualmente, acordos ou convenções que tenham sido celebrados preteritamente à publicação da medida provisória poderão passar
no prazo aí de 10 dias corridos, por uma nova reanálise a fim de adequar os seus termos, em consonância com a medida provisória 937, que é a medida provisória que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2020. Parágrafo 4º. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuados nos termos da medida provisória deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contados da data da sua celebração. Então as empresas têm o prazo de até 10 dias corridos para informar os sindicatos, ou seja, comunicar os sindicatos, respectivos sindicatos laborais, da aplicação desse acordo pactuado de maneira individual, realizado diretamente entre os empregados e empregadores. Artigo 12. As medidas de que se trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou negociação coletiva aos empregados. Então, as medidas de que trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados, com salário igual ou inferior a R$ 3.135. Exportadores de diploma de nível superior e que recebem salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Aqui nós temos 2 tipos de trabalhadores. Nós temos os considerados hipossuficientes e os hipersuficientes. Hipossuficientes são aqueles que possuem um salário inferior ao teto limite do regime geral do INSS. Limite superior a 2 vezes o teto limite do regime geral do INSS. Para os empregados que não se enquadram no caput, as medidas previstas no artigo 3º somente poderão ser estabelecidas por meio de convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução da jornada de trabalho e de salário de 25%, prevista na alínea A do inciso 3 do caput do artigo 7º, que poderá ser pactuado por acordo individual. Então, olha só, aqueles que não se enquadrarem nas modalidades previstas para redução de trabalho ou jornada só poderão ser pactuadas por meio de acordo individual. Nós temos o artigo 12, que trata dessas medidas que serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva, e nós temos 2 categorias: trabalhadores com salário inferior a 3.135 e portadores de diplomas que percebem um salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Por fim, o parágrafo único desse artigo em comento, ele trata justamente da imposição daqueles trabalhadores que não puderem ser enquadrados na linha A do inciso 3 do caput do artigo 7º, poderá ser pactuado por acordo individual inscrito. Artigo 13. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos das atividades essenciais. Olha só, o artigo 13, ele que trata da redução proporcional da jornada de trabalho e das jornadas de trabalho e de salários, elas deverão ser adotadas resguardando as atividades que são consideradas essenciais, aquelas previstas na Lei 7.783 de 1989 e pela Lei 13.979 de 2020, que é a lei que trata justamente da pandemia do coronavírus. Artigo 14. As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho previstos nessa medida provisória, sujeitos os infratores a multas previstas na Lei 7.998 de 90.
Logicamente, as irregularidades que forem constatadas pelas auditorias fiscais do trabalho deverão aplicar aí penalidades previstas na legislação. Aquele que descumprir ou aquele que trazer algum tipo de prejuízo, será aplicado uma modalidade ou uma penalidade prevista na própria legislação em vigor. Parágrafo único. O processo de fiscalização de notificação de autuação e de imposição de multas decorrentes dessa medida provisória observarão os dispostos no título 7 da CLT, não aplicando o critério de dupla visita e o disposto no artigo 31 da medida provisória 927 de março de 2020. Por fim, artigo 15. O disposto nessa medida provisória se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada parcial. É possível também a aplicação dessa medida provisória nas jornadas parciais e também nos contratos de trabalho de aprendizagem. E por derradeiro, artigo 16, o tempo máximo de redução proporcional da jornada e de salário de suspensão temporária no contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo máximo de que trata o artigo 8º. Então nós temos um limite máximo de 90 dias, esse é o tempo máximo da redução proporcional, referente aí às jornadas e o próprio salário dos trabalhadores. Pessoal, finalizamos aqui a sessão 5. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Foca no foco e vamos juntos rumo ao sucesso.